Hoje eu fiquei pensando o que escrever hoje de palavra. Orei tanto. Porque às vezes você vem numa igreja, hoje é inauguração, né? Não é a inauguração oficial ainda, vai ter a inauguração oficial, mas é o primeiro culto. E às vezes a gente vem querendo ouvir uma grande palavra, ouvindo um grande pastor. E eu te confesso que eu escrevi essa palavra hoje à tarde. Tinha 3, 4 prontas durante a semana escrevendo tantas palavras. Mas hoje à tarde o Espírito Santo me constrangeu. Minha família sabe do que eu estou falando. Hoje foi um dia de jejum, hoje foi um dia de oração. E como o Espírito Santo falou com a gente, queria que você fechasse os teus olhos. Tira a tua expectativa do homem, tira a tua expectativa da igreja e coloca a tua expectativa no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Vamos coroar aquele que é digno. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus onde você está aí? Nós nos rendemos a Ele, a Ele. Ele é digno de toda adoração. Estações da vida nas mãos de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas hoje eu estava orando e eu comecei a pensar que ia ter muita gente aqui. E eu quero declarar que isso é só o começo, em nome de Jesus. Amém? Porque nós não estamos aqui para adorar um homem, para idolatrar uma igreja, uma denominação, mas nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis. E fiquei pensando e orando ao Senhor, e foi por isso que eu escrevi essa mensagem. Que vai ter muitas pessoas aqui, de vários tipos de pessoas, várias situações. Por exemplo, tem gente aqui que está com a vida financeira bombando. Olha para o teu irmão e fala, está falando de você agora, vai para ele. Tem gente aqui com a vida financeira bombando. Tem gente aqui com a família feliz. Mas talvez chegou gente aqui em depressão. Talvez chegou gente aqui numa estação diferente da vida. E o primeiro texto que eu li hoje nessa devocional é Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8, que diz, vamos ler todos juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Então nós estamos adorando a um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o mesmo que fez milagres, o mesmo que ressuscitou dos mortos, o mesmo que morreu numa cruz. É a Ele que nós estamos aqui nessa noite adorando. E é o Espírito Santo dele que está aqui, querido. Hoje a gente inaugura esse novo espaço. E como cada estação nova que chega, Deus nos chama a confiar nele. Quando eu estava escrevendo, eu comecei a lembrar de como foi o primeiro dia que eu ouvi que nós precisaríamos sair do prédio antigo. E eu confesso a vocês, 8 anos no mesmo prédio, tudo dando certinho. O que a gente ia fazer? Para onde a gente iria? E foram 2 dias de melancolia. 2 dias. No segundo dia, eu liguei para o meu discipulador, o pastor Odilon, e conversando com ele, ele olhou para mim e falou assim, Júlio, não foi homem que tirou vocês dessa igreja. Foi o próprio Jesus que está empurrando vocês para o destino de vocês. Irmão, quando eu ouvi essa palavra, eu confesso a você que a melancolia acabou na hora. Porque eu sabia que ainda que aquilo que parecia estar ruim, Deus tinha algo bom ali na frente. É isso que eu quero declarar na tua vida. Ainda que algo esteja parecendo ruim, tem algo bom ali na frente na sua vida. Porque Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. E Deus tem o melhor para a sua vida. Posso ouvir um amém ou não?
Mas Senhor, por que sair? Não é agora. E a palavra que Deus me deu foi assim, ó, tudo tem tempo determinado. E o tempo dessa casa acabou, está indo para o tempo da segunda casa. E eu já quero liberar uma palavra, está vindo o tempo da nova casa. Mudança de novo? Não, pastor. Está vindo o tempo da gente comprar nosso terreno, em nome de Jesus, construir a nossa igreja, em nome de Jesus. Quando? Eu não sei, irmão. Eu sei que a gente não precisa correr atrás de coisas, a gente precisa correr atrás do Espírito Santo e do chamado que Ele nos deu. E o chamado que Ele nos deu é adorar a Ele e servir as pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Leia comigo Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia! Há tempo para todas as coisas. Há tempo que a gente sofre mesmo, meu irmão, e essas fases passam na nossa vida, mas há tempo de alegria, há tempo de abundância, há tempo de nova vida na tua família, há tempo de restauração de casamento, há tempo de restauração de sonhos. Tudo tem tempo determinado. E é por isso que a gente precisa entender que o ser humano passa por estações. Quem nunca passou por estações? Semana passada, 2 semanas atrás, a gente estava chegando do encontro. E no encontro, tantos homens voltando, tantas histórias novas. Semana passada a gente estava fazendo um alto de Páscoa. E eu posso falar para vocês que foi o melhor alto de Páscoa que a gente fez em todo o tempo de Shalom, graças a Deus. São estações. Mas eu lembro quando a gente tentou fazer o primeiro alto de Páscoa e não deu certo. Ensaiamos e tudo deu errado. Mas agora deu certo. É por isso que eu quero falar para você sobre estações na vida. Todos nós passamos por estações. Sabe, a primeira estação, pergunte aí para o teu irmão, fala assim: qual a estação que você mais gosta? Pergunte para ele: qual a estação que você mais gosta? Você sabe que eu gosto muito do inverno. Eu gosto de uma roupinha chique assim, sabe? Eu gosto. Até porque eu sou gordinho, gordinho no calor soa demais, irmão. Mas eu lembro que Deus me deu a oportunidade de estar nos Estados Unidos, e estava eu e o Juninho, lá no Monte Rainier, lá em Seattle. E estava menos 30 graus. E a gente saiu para tirar uma foto. Sabe aquela foto que todo mundo tira na neve? Deitado assim? Aquilo é coisa para maluco, irmão. Aquilo não existe não. Em 3 minutos lá estava tudo congelando. A gente quis sair correndo de lá. Existem estações na vida. Tem gente que gosta da estação do inverno, tem gente que gosta do verão, tem gente que gosta de praia. Verão é maravilhoso. Tem gente que gosta de primavera, de ver as flores. Mas tem gente que gosta do outono. Sabe, as estações demarcam muito ciclos da nossa vida. E eu quero falar primeiro para você sobre o inverno. Diga comigo: inverno. Diga comigo: tempo de esperança, de espera e confiança. Vamos falar juntos? Inverno, tempo de espera e confiança. Irmão, o inverno é frio. Normalmente ele é árido, até parece morto. Sabe, muitas vezes nós passamos por estações na nossa vida que são assim. Estações silenciosas, estações solitárias, estações duras. Quem nunca perdeu um ente querido? Quem nunca perdeu alguém que ama? Quem nunca ficou distante? Quem nunca teve um problema no casamento, um problema de familiar? São os invernos que nós passamos. E os invernos normalmente são solitários. Conta-se uma história que um agricultor, no final do outono, ele estava andando pelo campo com seu filho bem pequeno, e o filho começou a olhar as árvores que estavam muito secas, as flores estavam todas murchas, e a terra estava assim, até dura. E o menino perguntou para o pai: papai, por que está tudo tão feio? Não tem mais vida? Às vezes nos invernos das nossas estações, parece que está tudo feio, parece que não tem mais vida. Mas o pai sorriu para aquele menino e disse assim: filho, a vida não acabou, ela apenas está escondida. Sob a terra fria, sementes estão sendo semeadas e preparadas. No tempo certo elas vão romper e vão crescer. Eu queria que você fosse profeta nessa noite, olhasse para o teu irmão e falasse assim: ainda que a tua vida esteja no inverno, ainda que aparente está tudo sozinho, seco, tem semente plantada e escondida sobre a tua vida que vai florescer em nome de Jesus. Tem semente que vai brotar e vai vir flor nova em nome de Jesus. Assim também é a nossa vida, querida. Às vezes parece que está tudo estéril, parado, sem propósito, mas Deus está trabalhando no invisível.
Sempre Deus está trabalhando no invisível. Ele planta sementes na nossa alma, que na hora certa elas vão florescer. No dia que nós fechamos o contrato desse prédio, nós fizemos um propósito diante de Deus. Nós tínhamos um outro prédio que nós estamos fechando negociação, e a gente não tinha resposta nenhuma. E eu liguei para um intercessor meu lá do Maranhão. Falei, pastor, me ajuda em oração. E ele falou assim, Júlio, hoje até às 6 da tarde, Deus vai te dar uma resposta. E era 4 horas da tarde, eu não tinha mais resposta. Só para você saber, irmão, a gente ia alugar um terreno, um prédio lá perto da faculdade. Quando alguém aqui da igreja antiga que estava aqui me ligou, um amigo de longa data, falou assim, pastor Júlio, por que você não vai para tal igreja? Lá está vazio. Eu falei, irmão, não dá para a gente. Aí ele falou assim, peraí, Deus tem algo para vocês. Deixa eu te resumir a história. Em menos de uma hora a gente já estava com o contrato assinado. Por quê, querido? Porque existem sementes que estão escondidas, que você nem imagina que foram plantadas, mas que Deus está semeando na tua vida para um dia você colher. Sabe, ainda que o inverno pareça ser assustador, ainda que você não tenha a resposta que você espera, ainda que você não tenha a negociação fechada, o trabalho, Deus está cada vez mais brotando essas sementes na sua vida. Assim foi na vida de José. Como José passou por um inverno de espera, porque na Bíblia nós vemos esse exemplo que José conviveu com esse longo inverno na vida dele. Gênesis 37, versículo 5, diz que José recebeu uma promessa de governo, uma promessa de liderança, mas logo depois dele receber a promessa, ele entrou num inverno profundo. Por quê, pastor? Porque ele foi traído e vendido pelos irmãos. Você conhece a história? Em Gênesis 37 conta a história dos irmãos se revoltando contra José e vendendo José, jogando ele numa cisterna. Depois ele trabalhou como escravo na casa de Potifar, em Gênesis capítulo 39. Depois ele foi falsamente acusado, foi preso por causa da mulher de Potifar. Você conhece a história? Mas o pior foi quando ele ficou esquecido na prisão. Sabe, queridos, tem gente aqui hoje achando que está esquecido por Deus. E eu quero liberar uma palavra para você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Sabe, mesmo quando parece esquecido, Deus estava moldando José para algo muito maior. Olha o que está em Gênesis 39, 21. O Felipe leu isso aqui hoje, ele nem sabia da minha mensagem. O Senhor, porém, estava com José e foi bondoso com ele. O tempo todo Deus estava com José. O tempo todo, ele está lá na prisão, Deus está com ele. Ele está na cisterna, Deus está com ele. Ele está na casa de Potifar, Deus está com ele. Ele está como escravo, Deus está com ele. E ainda que as pessoas achem que Deus se esqueceu dele, a palavra faz questão de dizer, Deus não se esqueceu dele. Lamentações capítulo 3, 25 diz, bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Tem gente aqui que está esperando pela mão de Deus, tem gente aqui esperando pela bênção do Senhor. Tem ou não tem, igreja? Aleluia. Diga comigo assim, o inverno não é abandono, é preparação. Você crê nisso? Sabe, Deus trabalha nos bastidores da nossa vida, querido. Você acha que Deus não está fazendo nada e Ele está fazendo? O que A.W. Tozer diz: quando Deus parece estar em silêncio, é porque Ele está preparando um grande milagre. Aleluia, aleluia. Já falei do inverno, deixa eu falar da primavera. Normalmente as mulheres gostam muito de primavera. Lugar de flores, tempo, uma estação tão bonita. Não é verdade? Primavera traz vida, traz flores, traz cor, traz novos começos àqueles que confiam nele. Sabe, queridos, hoje nós estamos aqui no novo começo da nossa igreja. Esse ano nossa igreja faz 20 anos, diga glória a Deus. E eu estava pensando, Felipe, que há 20 anos atrás você não era dessa igreja, mas há 19 anos você era. O Felipe foi um dos primeiros filhos dessa casa. Quando a gente começou em 17 pessoas. Lá na casa do irmão Elias, depois uma célula na minha casa. E o Elias trouxe o Felipe para essa igreja. O Elias e Marisa evangelizaram o Felipe, a família, e trouxeram o Felipe para essa igreja. E hoje, o Felipe está vivendo a primavera na vida dele. Não, acho que você não entendeu. Ele está vivendo a primavera na vida dele. Felipe casou, Deus faz milagre. Aleluia. Casou com uma mulher crente. Teve uma filha maravilhosa e agora está grávida de novo, graças a Deus.
Aliás, você que está a primeira vez nessa igreja, toma cuidado. A gente sempre libera uma palavra de crescimento e multiplicação em nome de Jesus. A gente deve ter umas 5 grávidas aí, isso vai aumentar em nome de Jesus. Aleluia. Tem gente vivendo primavera, tem gente apaixonado, tem gente na flor do Evangelho. Sabe, queridos, quando eu olho para essa primavera, eu penso em novos começos, eu penso em Neemias. Neemias viveu num tempo de tristeza, porque Jerusalém tinha sido destruída, os muros da cidade tinham caído, o povo estava desanimado. Mas Deus plantou um novo sonho no coração de Neemias. E qual era esse sonho? Um sonho que aquilo que ele havia perdido seria restaurado. Sabe, primavera é para você, meu irmão, que chegou aqui hoje com alguma coisa que você perdeu. Mas Deus está liberando uma palavra para você. Eu posso restaurar a hora que eu quiser. Eu posso restaurar na sua vida. Sabe, querido, Neemias orou, jejuou, confiou em Deus, que Deus faria algo novo. Com coragem, com liderança, ele guiou o povo para uma renovação completa. Neemias capítulo 2, versículo 17 diz assim: então lhes disse: vós estáis vendo a miséria que estamos, vinde e reedifiquemos o muro de Jerusalém. Sabe, queridos, assim como a primavera renova o que estava seco e estava morto, Deus pode também trazer uma vida nova para áreas da nossa vida que se perderam. Deus pode restaurar sonhos que foram destruídos. Eu sempre falo uma frase, dá um clique para mim, vamos ler juntos? Deus é especialista em transformar ruínas em jardins floridos. Vamos falar mais uma vez? Deus é especialista em transformar ruínas em jardins floridos. Profetiza na vida do teu irmão, fala assim: toda ruína vai florescer como um jardim lindo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Isaías capítulo 43, versículo 19 diz assim: eis que faço uma nova coisa, agora ele mesmo está surgindo, vocês não reconhecem. Deus está fazendo coisas novas, aleluia. Deus renova depois de tempos difíceis. Sabe, queridos, essa inauguração é a primavera da nossa igreja. Porque eu confesso a vocês, irmãos, alguém perguntou ali para mim: nossa, o pastor está com uma cara de cansado. Eu falei: irmão, não é a cara não, está só o pó da gaita. Amanhã, que legal que amanhã é folga, né? Amanhã eu vou dormir até 5h45 da manhã. Vai ser um dia legal, porque meu filho entra na escola às 6h45. Mas ontem a gente começou a montar as cadeiras, e estava muito feio ontem. O pessoal do som estava atrasado, o pessoal da elétrica estava terminando. O ar-condicionado ainda não está bom, a gente vai ter que comprar mais um, já vimos isso hoje aqui. Mas não estava montado. E estava uma poeira, cara. Pensa numa poeira. Que alguém chegou para mim e falou assim: pastor, não vai dar não. Parecia o diabo falando comigo, irmão. Irmão, você está ouvindo, me perdoa. Eu falei: vai dar sim, irmão. Ele falou: por que, pastor? Eu falei: porque igreja não é lugar, a igreja são pessoas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Primavera tem muito a ver, porque a primavera vem depois de uma estação difícil. Depois de estações difíceis, Deus fala para você assim: ainda que você está passando por situações difíceis, eu vou fazer florescer algo novo na sua vida. Ei, eu estou falando para você hoje que ontem foi difícil, mas hoje nós estamos celebrando a presença de Cristo neste lugar. Eu estou falando para você que ontem os caminhos eram tortuosos, os caminhos eram difíceis, mas hoje a gente pode levantar nossas mãos e declarar: toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Charles Spurgeon diz assim: Deus nunca desperdiça uma estação de inverno sem preparar uma primavera ainda mais gloriosa. Nunca. Gente do céu, eu estava lembrando aqui agora. O Reinaldo estava aqui. Enquanto eu estava pregando, eu lembrei do Reinaldo. Cadê o Reinaldo? Está por aí. Está lá atrás. Traz a Bia aqui, Reinaldo. Está aí? Está lá fora? Não precisa não. Há 10 anos atrás, o Reinaldo me chamou. O Reinaldo tinha perdido um bebezinho de 6 meses, 5 meses. E nós fomos fazer o velório daquela criança. Você já pensou que situação difícil é essa? Eu lembro que na hora que eu fui fazer o velório, eu pensei: o que eu falo numa hora dessa? Eu liguei para o meu pastor e falei: pastor, o que eu falo num velório
O pastor Odilon foi muito sábio, ele falou assim: Júlio, as pessoas não vão nem lembrar do que você falou, elas vão lembrar que você estava com elas. Eu falei: tá bom, pastor, muito bonita essa frase, mas o que eu falo? Ele orou comigo e na hora o Espírito Santo me deu uma visão. Você vai contra a tua teologia, problema seu. Mas Deus falou para mim assim: esse nenenzinho que morreu, que nasceu e morreu, é um espírito. Habitou num corpo durante algumas horas, mas morreu e vai voltar como um espírito aos céus. E nesse pouco tempo que ele viveu aqui na terra, ele teve um pai e uma mãe. E aí se prepara para a heresia. Quando chegarem no céu, o espírito vai estar lá. Por que eu estou falando isso? Situação difícil é você enterrar um filho. Eu não tenho noção do que seja isso. Eu só acompanhei. Mas hoje a Bia chegou junto com o Reinaldo. Eu abracei a Bia e falei pro Reinaldo assim: cara, se prepara. Ele falou: por quê? Tua filha é bonita, cara. Você vai ter trabalho. Ele falou assim: já estou orando, pastor. Ei, irmão, ainda que tenha um tempo de choro, Deus prepara tempo de alegria depois. Ainda que tenha tempo de sequidão, Deus prepara tempo de florescer depois disso. Sabe, queridos, não importa a estação que você está vivendo, se é uma estação ruim, Deus não te criou para a estação ruim, Deus te criou para uma coisa boa. É por isso que Charles Spurgeon fala que Deus nunca desperdiça uma estação de inverno sem preparar uma primavera mais gloriosa. Deixa eu ir para a terceira estação para a gente correr o tempo. Vamos falar juntos? Verão, tempo de crescimento e frutos. Mais uma vez, verão, tempo de crescimentos e frutos. Declara sobre a vida do teu irmão, fala assim: um tempo de verão na sua vida, em nome de Jesus. Verão, a luz é intensa, os frutos amadurecem. Assim é na vida. Sabe, Jesus nos ensina em João capítulo 15 a história da videira e dos ramos. Em João 15 diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós permanecemos dele, nós vamos dar fruto. Sabe, queridos, João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe, queridos, o crescimento espiritual acontece quando nós estamos conectados a Cristo. O verão é tempo de amadurecer e tempo de frutificar. A gente se esforçou tanto para deixar isso aqui bonito. E ficou, graças a Deus, já era bonito. A gente só melhorou com cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Mas a gente se esforçou tanto, querido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Frutos não nascem do esforço, mas nascem da permanência na videira. Vamos falar juntos? Frutos não nascem do esforço, mas da permanência da videira. Ei, irmão, a gente pode se esforçar para fazer uma grande igreja. A gente pode se esforçar para fazer uma renovação, uma reconstrução. A gente pode se esforçar para ter o melhor som. Mas se o Espírito Santo não estiver aqui, não vai valer de nada. Se você continuar pensando que um homem pode mudar a sua vida, você não está entendendo que um homem já mudou a sua vida. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A gente tem que parar de ficar correndo atrás dos ungidões, dos Júlios, dos Felipes, dos Caios. Ei, não é nada disso. O que vai mudar a tua vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Você quer ter verão na sua vida? Começa a se conectar ao Espírito Santo de Deus. Porque o que muda a nossa história não é o nosso esforço, irmão. É claro, Deus não chamou vagabundo. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não chamou vagabundo. Dá até medo de falar isso, né, irmão? Tem que se esforçar. Mas não é o teu esforço que vai te dar a bênção. O que vai te dar a bênção é você permanecer ligado na videira. Sabe? Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você vai colher em nome de Jesus. Mas a gente precisa trabalhar para amadurecer e colher esses frutos. Rick Warren diz assim: o crescimento espiritual acontece no calor das provações e do serviço fiel.
É assim que a gente cresce. É quando a gente passa por batalha, quando a gente passa por luta. Essa mudança foi muito legal, porque eu não fiz nada na mudança. Aí você deve estar pensando, um pastor vagabundo, né? Os irmãos não deixaram eu fazer. Eu ia pegar uma cadeira, alguém, não pastor, não pega não. Eu ia fazer alguma coisa, alguém já vinha e brigava. Porque quem aqui da igreja sabe das histórias de cirurgia que eu já passei? Há menos de um ano tem uma cirurgia bem complicada. O Felipe, coitado, gente, carregou tanta caixa. Ele achou que vinha trabalhar na igreja e ia ter mais tempo. E realmente tem, para carregar caixa, para levar cadeiras. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se não tivesse gente para fazer, eu faria. Como assim, pastor? A gente faz, a gente dá um jeito. Sai tudo arrebentado, mas a gente faz. A igreja podia estar bonita, a igreja podia estar com luzes, podia estar do melhor jeito possível. Mas querido, é você estar conectado na videira que faz a diferença. É você estar orando e jejuando. A gente terminou o encontro, a gente falou isso para os meninos do encontro. O encontro não começa na sexta, o encontro verdadeiro começa na segunda. Quando você volta do encontro, você vai encontrar a vida real. Se você permanece na videira, as coisas vão dar certo. Deixa aí para o último. Diga comigo, outono. Vamos falar juntos? O outono, tempo de mudanças e entrega. Mais uma vez, o outono, tempo de mudanças e entrega. No outono as folhas caem. É preciso deixar ir coisas velhas para que coisas novas aconteçam. Sabe, queridos, quando eu penso em outono e entrega, eu penso na vida daquele tirando Jesus que mais entregou, e para mim foi Abraão. A gente vê em Gênesis capítulo 22 que Abraão é desafiado a entregar um dos bens mais preciosos. Ele foi desafiado a entregar seu próprio filho. E quando Abraão é desafiado a se renunciar, a entregar seu filho no Monte Moriá, na verdade está chegando um tempo de outono. É quando a gente tem que deixar para trás algumas coisas e se preparar para viver o novo. Tem novo chegando. Mas às vezes você tem que deixar o velho para trás. Tem gente amarrada no passado. Gente, eu fui criado em uma das melhores igrejas dessa cidade. O que eu aprendi de Bíblia não foi no seminário teológico não. O que eu aprendi de Bíblia, já falei isso aqui 1 milhão de vezes, foi na escola bíblica dominical da Igreja Batista da Vila Operária. Foi lá que eu fui criado. Mas um dia eu precisei deixar algumas coisas para trás, para construir coisas novas. Às vezes a gente se coloca dentro de uma caixinha e fala assim, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. E a gente fica se prendendo. Imagina Abraão subindo aquele Moriá. E é interessante que a gente fala tanto de adoração. E a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é na história de Abraão. Porque Abraão está indo para o Moriá junto com 2 servos e com Isaac. E ele fala para os servos aqui, fiquem aqui, porque eu vou ali no monte adorar. Mas olha a fé desse homem, ele fala assim, eu vou ali, mas logo nós voltaremos. Irmão, o que esse homem ia fazer naquele monte? Ele ia entregar seu próprio filho, ele ia matar seu filho, ele ia entregar o filho como sacrifício a Deus. Mas a confiança de Abraão era tanta, que ele sabia que Deus não ia desampará-lo. Ele sabia que mesmo que viesse uma morte do filho, Deus tinha algo melhor para ele, tinha uma história melhor para ele. Gênesis 22:8 diz assim, então disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isaac falou, papai, está aqui a lenha, está aqui o altar, mas cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? E Abraão fala assim, calma filho, Deus vai dar um jeito. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus vai dar um jeito. Fala para ele. Fala assim, você só precisa entregar. Fala para ele. Não, olha de novo, com o dedo de acusador, fala assim, você só precisa entregar para ele dar um jeito. Fala para ele. Às vezes a gente fica segurando. Não, eu não vou segurar o meu casamento. Irmão, entrega teu casamento no altar do Senhor. Fica segurando o filho. Ei, para, entrega. Fica segurando a profissão, entrega.
Algumas perdas e entregas são necessárias para abrir espaço para o novo de Deus. Entregar é confiar na provisão do Senhor. Repete comigo: entregar é confiar na provisão do Senhor. O que você entrega a Deus nunca é perda, é uma semeadura para algo maior. Nunca é perda. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mudanças são necessárias. A pergunta é: o que você precisa entregar hoje? Corrie ten Boom, uma escritora, diz assim: o desapego é difícil, mas é o primeiro passo para você viver pela fé. O desapego é difícil, mas é o primeiro passo para você viver pela fé. Quero terminar com um versículo que diz, Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Que estação você está vivendo hoje, meu irmão? Será que você está vivendo um inverno difícil? Uma primavera florida? Um verão que já está colhendo frutos? Ou será que você está vivendo um outono? As estações mudam, mas a fidelidade de Deus permanece. Vamos ficar em pé para a gente fingir que está terminando? Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me o que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Vamos adorar o Senhor? Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu
Diga assim: eu adoro a Deus pelo que Ele é. Diga: eu louvo a Deus pelo que Ele me dá. Mais uma vez: eu adoro a Deus pelo que Ele é, e eu louvo a Deus pelo que Ele me dá. Mais uma vez: eu adoro a Deus pelo que Ele é, e eu louvo a Deus pelo que Ele me dá. Querido, deixa eu te falar uma coisa: Deus não está à procura de louvadores. O louvador é aquele que louva pelo aquilo que Deus dá. Deus está à procura de adoradores. O adorador adora a Deus independente se Ele vai dar alguma coisa, se Ele não vai dar alguma coisa. Se Ele dá um carro, eu adoro a Deus. Se Ele não dá um carro, eu adoro a Deus do mesmo jeito. Se Ele me dá uma casa nova, eu adoro a Deus. Mas se Ele não dá, eu adoro a Deus do mesmo jeito. Se Ele me dá saúde, eu adoro a Deus. Mas se Ele não dá, tá tudo certo, eu adoro a Deus do mesmo jeito. É por isso que Abraão, quando chega no Monte Moriá, ele fala assim: fique aqui, que eu vou ali adorar. Adoração é entrega. Adoração é renúncia. Quer mudar a tua estação? Adora. Quer mudar a tua estação? Entrega, renuncia. É por isso que essa canção a gente nem tratou de cantar ela, mas ela fala assim: dá o tom para mim. Ainda que, presta atenção, pra te servir, Jesus, eu tenho aqui. Te servirei. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Fecha os teus olhos onde você estiver, querido. Será que você pode entregar alguma coisa ao Senhor hoje? Será que você pode entregar a tua vida, entregar teu coração, entregar teus sonhos? Eu sei que o espaço já está pequeno, mas se Deus está falando para você entregar alguma coisa hoje, sai do teu lugar, vem se ajoelhar aqui na frente, entregar os teus sonhos, entregar teus planos, entregar teu casamento, entregar a tua vida profissional, entregar os teus filhos. O que você precisa entregar hoje? Ei, dá tempo ainda, sai do teu lugar, vem entregar hoje ao Senhor. Vem entregar a tua adoração, vem falar: Senhor, muda a minha estação, Pai. Muda a minha estação, Jesus, muda a minha estação, Pai. Muda o meu tempo, Senhor. Transforma o meu inverno num verão. Transforma o meu inverno numa primavera, Senhor. Ei, ainda dá tempo de você sair do teu lugar. Vem se ajoelhar aqui na frente e entregar do Senhor. Vem se ajoelhar aqui na frente e entregar do Senhor. Fala: eu preciso entregar. Eu preciso entregar meu casamento. Eu preciso entregar minha família. Intercessores, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. É uma nova estação chegando, querido. O que importa é que Ele cresça. Nele é meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias.
por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ramanasu kotoro bashedere kadarabas. Baranekala katosoro basherere kadarabas. Renasce kotoro bashondara serelabas. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Você que está aqui na frente pode ficar em pé, querido. Fica em pé onde você está. Faz a tua mão assim em forma de receber. Faz assim com a tua mão. Você que está orando, não sai de perto não. Você que está orando, fica junto. Nós vamos orar e declarar agora uma nova estação, um novo tempo chegando. Ei, faz esse ato profético. Levante suas mãos e fala: Senhor, eu recebo esse novo tempo. Eu recebo essa nova estação, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome
nome de Jesus Cristo nós declaramos, Pai, uma nova estação chegando, Senhor. Um novo tempo, Senhor. O cumprimento das promessas. O cumprimento das promessas. A nova estação de colheita. Uma nova estação de colheita, Senhor. Em nome de Jesus. Que todo laço do inimigo caia por terra agora. Que toda obra de Satanás bata em retirada agora. Em nome de Jesus. E nós declaramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Um novo tempo de colheita chegando. Um novo tempo